Fala, 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 crentes em Jesus, que alegria ter você aqui conosco. Amanhã, meu aniversário, mais uma primavera, mais um ano de vida, e se não fosse pelo Senhor, eu não estaria por aqui. Então, o maior presente que Deus me dá por aqui são vocês e as suas orações. É isso mesmo. Se não ora por mim, pela minha vida, vou pedir encarecidamente, ora pela minha vida. Deus sempre ouve a oração de um justo. Então eu preciso da tua oração. Claro que eu preciso. Já bota no teu caderninho aí. Ora por mim, pela minha família. André Ligeiro, Vera, Theo, toda a família. Bora lá que amanhã, por conta da minha agenda, tem reforma de consultório, reforma da loja onde eu sou sócio. Vou saber em qual dia estarei com o meu livro Escolhas Mudam Destinos, que sem patrocínio, sem impulsionar em lugar algum, só com Deus, já vendemos 1.600 livros e é só por isso que amanhã tem uma reunião com a editora para dizer que estarei lá na Bienal do Livro mais uma vez. E os meus livros, não só Escolhas Mudam Destinos, mas Seja Seu Maior Projeto também. E eu espero que você possa adquirir e espero poder te dar um abraço e dar um fraterno abraço e te ver por lá. Mas estamos aqui na série chamada Verdade. E para esse vídeo, como eu tenho dito em todos dessa série, todos, eu fico me perguntando e perguntando a Deus em oração: que verdade, Deus, Senhor, tu quer nos revelar? E aí, nesse domingo que passou, em especial e novamente muito especial, lembrei do meu avô por parte de mãe. Ele se foi muito cedo e eu tinha 13 anos ainda, então a lembrança às vezes até é meio atrapalhada, mas eu liguei ele a essa lembrança, ou o Espírito Santo que me trouxe até Daniel capítulo 6, versículo de número 5. E eu confesso para você que essa foi uma das palavras que mais incomodou meu coração nessa semana. Comecei a ler a Bíblia, comecei a trabalhar a leitura, escrever essa mensagem. Ela me tirou do eixo durante uma semana, durante a semana inteira, porque eu pensei, recordei lembranças, algumas conversas com meu avô, e por saber que ele estaria hoje orgulhoso pelo que acontece em minha vida, a família que eu fiz e principalmente, eu acho que exclusivamente, porque o mais levado, o mais zoeiro, o mais tudo de agitado, o mais TDAH, ele é um servo do Senhor. E eu dou glória a Deus por isso, e Deus seja louvado por eu ser um servo dele, sempre à disposição. Mas aí eu comecei essa viagem no tempo com saudade, sem entender por que eu parei no livro de Daniel. Por que Daniel? Daniel, que me fez voltar para Jesus, isso é uma outra história, mas capítulo 6, versículo 5, e para piorar, pelo meu TDAH, muito provavelmente, prefiro dar autoria ao Espírito Santo. Eu esqueci do meu avô e de Daniel e comecei ali na descrição da mensagem a pensar ou me perguntar sobre o que virou o tema de hoje. E aí, quando tudo dá errado em nossas vidas, culpa do acaso? Culpa tua, culpa minha, culpa do chefe, culpa da tua esposa, dos teus filhos, da tua mulher, culpa de Deus? Por quê? Porque nós, seres humanos, temos a mania de querer encontrar culpados. E não sei você, mas eu fiz outra pergunta quando estava aqui escrevendo a mensagem. Uma pergunta baseada nas minhas próprias experiências, que hoje continuam latentes e as perguntas não param. Hoje eu posso dizer para vocês que eu entendo o porquê, tá? Mas talvez você ainda não tenha se ligado, não tenha tentado ou passado dessa fase da pergunta. A pergunta é: e quando a gente faz tudo certinho, plantei direitinho, plantei forte, trabalhei duro, planejei, como está lá em Lucas, trabalho duro, firme, árduo, mas tudo deu errado. Sabe quando nós plantamos de maneira correta, mas na hora da colheita parece que tudo saiu de maneira totalmente inesperada, totalmente contrária. Hoje eu posso te afirmar com absoluta certeza, essa é uma das
sensações mais difíceis que nós, como seres humanos, enfrentamos. Porque a gente é ser humano, a gente não aceita, não queremos aceitar. Entendemos sim que se plantarmos o que é bom, colheremos o que é bom. Plantou maçã, colhe maçã. Lei da semeadura. Não tem como não ser assim. Não é mesmo? Mas e quando a gente planta algo bom e não colhe algo bom, colhe algo ruim? De novo, procuramos culpados? Será que é Deus? O que você faz? O que fazemos nesse momento? Tenho certeza que nesse momento, em alguns desses pontos aí no teu coração, você disse para si: é isso mesmo, André, é desse jeito que eu estou vivendo, que eu vivi, Talvez você se perguntou como eu me pergunto todo momento. E a lei da semeadura, ela é verdadeira ou ela tem exceção? E nós aqui falando o tempo todo de lei da semeadura, mas aí vem você, conhecedor da Bíblia, e se pergunta aí o que está lá em Gálatas, que diz que aquilo que eu plantar, isso eu vou colher. E aqui, o que eu estou afirmando é que por conhecer pouco a palavra, dizemos assim: plantei, colhi. Olha que coisa boa, molezinha. O que eu plantar eu vou colher. Se eu planto bem, eu vou colher o bem. E às vezes sim, e às vezes não. Acompanha aí então no texto capítulo 6 de Daniel, a partir do verso 5. 6, 5. Vamos lá. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Oh, Deus seja louvado. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenado que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, eles só pediram 30 dias, por que será? E aí continua, porque será é meu, tá gente? Não tá na leitura não. Aí continua: exceto a ti, ó rei, seja atirado lá na cova dos leões. No 8, agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos persas, conforme a lei dos medos, que não pode ser revogado. Eu tinha esquecido, então eu estou voltando, tá? Da leitura. O 9, e o rei Dário assinou o decreto. Daniel fez o que, gente? Aí no verso 10. No verso 10 ele fez o que? Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam direto para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava, ele orava, ele agradecia ao Deus Altíssimo, como de hábito, como de costume, como sempre fazia. E quando a gente olha para uma história dessa, como essa aqui, onde a Bíblia apresenta um menino bom, um menino muito bom, desde pequeno ele era muito bom. E aqui não é a história de um homem mau, não é de alguém difícil, não. É a história de um personagem que a gente tem até raiva de ler, não é? Aqui é um personagem que você lê do início ao fim, você sente prazer na vida do Daniel, prazer. Daniel é um menino justo, um menino íntegro. A vida dele fala por ele, a vida vai dizer que ele é uma representatividade notável aos olhos da liderança. A Bíblia diz que ele foi colocado como líder em posição de honra, ele é honrado perante aos seus, ali o ambiente, a mesa que ele era obrigado a sentar. O problema, e ele teve um problema, e existe um problema, um pequeno problema, porque quando você é honrado, você atrai olhares diferentes, gente. Atrai pessoas que estão ali do teu lado, mas querem te derrubar. Quando tudo na tua vida tá normal, sabe
É aquele meio que você tá ali para ganhar o seu salário, para viver, meio nebuloso, tudo cinza, ninguém olha para você. Agora, quando de repente você fez algo que isso te coloca em evidência, te coloca grande, você não se torna só alguém a ser celebrado. Você, presta atenção, você não se torna alguém a ser celebrado, você se torna um alvo nas tuas costas, a ser atacado. Os ataques, gente, são infelizmente normais. Agora entenda e entra na história aqui do Daniel comigo, porque foi esse capítulo, eu disse isso no início, foi esse capítulo, foi esse livro aqui, essa história que me fez voltar para Jesus. A história de Daniel pode ser em parte maravilhosa, mas muitas vezes foi dura. Daniel é excelente homem, Daniel é excelente no que faz. Daniel tem uma postura incrível de devoção a Deus, como ninguém desse reino teve. E a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu sei que você aí ora muito, muito mais que isso, que você não sai de casa sem dobrar os joelhos, aleluia. Não toma nenhuma decisão sem levar Deus contigo, sem convidar a Deus, como falamos no episódio anterior. Certeza que você não consegue sair de casa sem dobrar teus joelhinhos e falar com o seu Jesus. Abençoe meu dia. Eu te agradeço pelo ar que eu respiro, eu te agradeço pela vida que tenho, te agradeço pelos meus filhos, te agradeço pelos meus problemas, te agradeço pelo meu carro, te agradeço, Senhor, pela criação, eu te agradeço pela minha vida. Ai, gente, mas antes que meu TDAH faça eu fugir da mensagem, o tal do Daniel fazia 3 vezes ao dia. E por que chegamos aqui? Saímos lá do meu avô, fomos à lei da semeadura em Gálatas. E por quê? Porque eu quero que você entenda que a semeadura de Daniel era extraordinária. O plantio dele era muito bom. Então entenda. Se a semeadura de Daniel é extraordinária, não dá para aceitar que Daniel, que esse garoto, não viva o melhor dessa terra enquanto não for para o melhor. Porque é isso que a gente diz das pessoas e para as pessoas. Olha, você vai viver o melhor dessa terra. Sua vida será pautada em ser extraordinária. E aí, saiu o tal decreto. E o decreto tem uma sanção. E a sensação é o seguinte: se alguém se prostrar perante outro Deus que não seja o rei Dário, estava falando aqui do rei Dário. O rei Dário vai autorizar jogar ele na cova dos leões. E olha que o rei Dário era fechamento dele. Ele amava Daniel. Ele curtia Daniel no Instagram. Então, Daniel, cova dos leões, famintos, sedentos por treta, comida, guerra, estavam lá. E na sua vida pode ter pessoas igualzinhos os leões, famintos por problemas. Tenho certeza que você enfrenta no seu dia vários leões e as antas. As antas que você tem que desviar do caminho. E desculpa a brincadeira, mas a gente tem muita anta para desviar. E no versículo 11 acontece o quê? Acontece que também aí na sua vida também isso acontece. Tem gente, ó, esperando na porta do teu quarto, você fazer o que é certo, o que é correto, o que é para o bem, e a pessoa está esperando você cair. Então no 11, acompanha aí comigo. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Gente, Daniel, imagina. Esquecemos de orar muitas vezes do nosso devocional, mas Daniel habitualmente fazia. E tava todo mundo na porta assim, ó, vamos ver se ele vai fazer igual, porque eu quero derrubar ele. E eu quero que você saiba agora de uma coisa. O mundo é injusto, como eu disse pro meu filho e botei no Instagram. É duro, é corrupto. A Disney é uma ilusão maravilhosa para adoçar a nossa vida. E a gente está vivendo no mundo real. E no mundo real é assim. Se você está dando muito certo, vai ter uma grande parte das pessoas
que vão estar à espreita, esperando você cair. Ou até tem gente tentando puxar o teu tapete, tentando te derrubar. Sei que você não é essa pessoa, mas tem gente que torce pelo mal dos outros. Aquela pessoa que não quer ver ninguém prosperar. Feliz mesmo, não prospera, não prospera. Torcida mesmo por uma queda. E tem os mais malvadões, vamos chamar assim, ficam só esperando você subir um pouquinho de degrau e dizem: deixa ele, deixa ela, deixa acontecer, porque a queda que vai ser bem maior. Eu oro a Deus que eu tenha a fé, a força e a inteligência emocional de Daniel para enfrentar os meus problemas, que são muitos, porque eles também sabiam que contra o caráter de Daniel não dava para tentar. Isso que é o maravilhoso da história, quando as pessoas sabem quem você é, a pessoa que não negocia princípios e que Deus é com você em todo o tempo todo, você já entendeu tudo. Então, se você semeou, se você plantou, não pare. Não pare de plantar, não pare de fazer o bem, não pare de ser o bem. Mesmo quando tudo dá errado, as respostas não vêm, Deus tem planos para a tua vida. E no final, o que acontece aqui é que Daniel não tem nenhum fio da cabeça dele retirado. E os leões viraram seus best friends, curtiram no Instagram. Como eu cansei de contar isso ao Theo quando ele era menorzinho um pouco. Sei que hoje você pode não estar vendo, não está enxergando na tua vida, não está ouvindo as respostas que você tanto perguntou a Deus. Mas tenha certeza de uma coisa: Deus está agindo e você não deve parar de plantar, parar de semear. Não, 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 porque a semeadura não falhará na tua vida. E o meu desejo hoje é que você esteja orando pela minha vida. Tenha paz e vitórias em tua vida e que Deus esteja em todo momento. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau.